Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu vou fazer aqui a correção dos exercícios da lista de Termoquímica 1, a lista que a gente fala sobre cálculo de entalpia a partir dos valores de entalpia de formação ou de entalpia de combustão. Essa primeira questão, ele fala assim: o fenol é um composto que pode ser utilizado na fabricação de produtos de limpeza para desinfecção de ambientes hospitalares. Considere as entalpias padrão de formação relacionadas na tabela. E aí ele dá a equação de decomposição do fenol e os valores das entalpias de formação e quer que a gente calcule qual é a energia liberada na combustão completa de 1 mol de fenol. Então, quando a gente tem uma questão desse tipo, a gente tem que usar a fórmula ΔH é igual a HP menos HR. Então, a gente precisa aqui fazer a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Quem são os meus produtos? O gás carbônico, então 6CO2, então eu preciso fazer 6 vezes a entalpia do CO2, que é menos 394. Isso eu vou somar com a água, mas eu preciso fazer 3 vezes a entalpia da água. Então, é 3 vezes a entalpia da água, que é menos 286. Esses são os meus produtos. E aí, eu subtraio dos meus reagentes, que aqui no caso é o fenol. Então, eu vou usar o menos 165 e o oxigênio. Só que o oxigênio é substância simples, e substância simples tem o seu valor de entalpia igual a zero. Então, é 7 vezes zero, tá certo? Agora, é somente cálculo. O que eu preciso fazer? Fazer essas multiplicações. Então, aqui, 6 vezes 394 dá 2.364. Então, esse é o valor da entalpia do CO2. E aí, eu tenho 3 vezes 286, que vai dar menos 858. Mantenho o sinal, porque é multiplicação. E aqui, no lado dos reagentes, eu vou ficar somente com o menos 165, já que 7 vezes 0 é 0. Então, agora, eu vou fazer o quê? Eu vou somar os dois negativos. Então, eu vou somar 2.364 com o 858, que vai dar menos 3.222. E isso, agora, eu vou ter aqui menos com menos, então eu vou a mais 165. Fazendo esse cálculo aqui, eu vou ter 3.222 menos 165, que vai dar menos 3.057 quilojoules por mol. Esse sinal negativo aqui indica que o calor está sendo liberado. Então, bate com o que ele propôs no enunciado. Então, a resposta é letra E. Questão número 2. Nos grandes centros urbanos, impurezas sólidas liberadas pelos canos de escapamento dos veículos, quando misturadas à neblina, provocam uma névoa de poluição ao nível do solo, denominada smog, do inglês smoke, fumaça, e fog, neblina. Uma reação importante na formação do smog é representada por, e aí ele dá a reação química aqui, valores de entalpia de formação, e a gente tem os valores das entalpias de formação das substâncias que estão na reação. Considerando as informações anteriores, assinale a alternativa que indica a entalpia da reação acima. Então, é o mesmo princípio. A gente vai fazer entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, certo? Então, aqui a gente tem produto, o gás oxigênio, que é zero, a sua entalpia, e eu vou somar com o NO2, que o NO2, a entalpia dele é 33,10. Aqui, o sinal é positivo mesmo, então a gente mantém sinal positivo. Reagentes, a gente tem o O3, que tem sua entalpia em 142,67, e eu tenho o NO, que tem sua entalpia em 90,29. Não preciso multiplicar as entalpias aqui, porque na reação todas as substâncias estão na proporção de 1. Então, agora é só
realizar os cálculos. Do lado dos produtos, eu vou ter somente o 33,10 e do lado dos reagentes, eu vou somar o 142,67 com 90,29, que vai me dar 232,96. Bom, aqui a gente tem o número da direita maior, então eu vou fazer 232,96 menos 33,10 e vou manter o sinal do maior. Então, sinal negativo, 199,86 quilojoules por mol. Então, se é negativo, a resposta é letra B. Questão número 3. Estão sendo pesquisados para o uso em veículos automotores combustíveis alternativos à gasolina, pois eles geram níveis menores de poluentes. O propano foi sugerido como um combustível econômico para veículos e sua reação de combustão encontra-se a seguir. Dadas as entalpias de formação, é correto afirmar que o processo é. Então, fazendo HP menos HR, a gente vai ter o quê? Entalpia dos produtos, eu tenho 3 vezes a entalpia do CO2, que é menos 94,05. E aí eu tenho que somar com 4 vezes a entalpia da água, que é menos 68,3. Aqui a gente está usando os valores de entalpia em quilocalorias. E do lado dos reagentes eu tenho o propano, que é menos 24,9. E eu vou somar com a entalpia do oxigênio, que é 0. Então, agora fazendo os cálculos, eu vou ficar com menos 282,15 mais menos 273,2 e isso eu vou subtrair do menos 24,9, que é o meu reagente. Somando aqui a entalpia dos dois produtos, 273,2 com 282,15, a gente tem menos 555,35. E isso eu vou subtrair do meu 24,9, que quando eu fizer essa conta, eu vou ficar com o 24,9 positivo. Então, meu ΔH aqui vai ser igual a menos 530,45. Se é sinal negativo, a energia está liberada, portanto, a gente tem um processo exotérmico. Então, a gente tem a letra D de dado. Questão número 4. Observe o gráfico. O valor da entalpia de combustão de 1 mol de SO2 em quilocalorias a 25 graus Celsius em 1 atm é. Essa questão aqui, ela é uma questão de análise de gráfico. Ele quer a entalpia da combustão do SO2. O SO2, ele está aqui na segunda linha. Toda reação de combustão, ela precisa de gás oxigênio. Então, a combustão do SO2, ela é a reação que sai daqui do menos 71 e vai para o menos 94. Não é daqui do SO2 para cima. Por quê? A reação de combustão, ela se baseia em você pegar uma substância, reagir com oxigênio, formar uma nova substância e liberar energia. Toda reação de combustão libera energia, então eu tenho que descer no gráfico, eu não posso subir. Se eu estiver subindo no gráfico, eu estou absorvendo energia. Então, a minha variação de entalpia continua sendo a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, que no caso aqui, a entalpia dos produtos é menos 94 e a entalpia dos reagentes é menos 71. Então, se a gente fizer esse cálculo aqui, a gente acha menos 23. E tem que ser sinal negativo, porque eu estou liberando energia, como toda reação de combustão.
Então, a resposta certa é a letra B. Questão número 5. Quando se adiciona cal viva à água, há uma liberação de calor devido à seguinte reação química. Sabendo-se que as entalpias de formação dos compostos envolvidos são a 1 atm 25 graus Celsius, e aí ele dá as entalpias, assim o valor de X na equação anterior será. Então, ele quer a entalpia desta reação, HP menos HR. Então, fazendo aqui o cálculo, meu produto é somente o hidróxido de cálcio, então menos 235,8, e os meus reagentes são o CaO, que é menos 151,9, mais a água, que é menos 68,3. Estou em quilocalorias aqui. Então, aqui fazendo esse cálculo, eu vou ficar com menos 235,8 menos. E aí eu tenho que somar os dois valores que eu tenho do lado dos reagentes. 151,9 com 68,3. Isso vai dar menos 220,2. Como aqui a gente tem menos com menos, a gente vai ficar com o sinal trocado. Então, a gente vai ter 235,8 mais 220,2. Fazendo esse cálculo aqui, a gente vai achar menos 15,6 quilocalorias por mol. Ou seja, a gente está com a resposta na letra A. Questão número 6, mesmo processo. Em diversos países, o aproveitamento do lixo doméstico é quase 100%. Do lixo levado para as usinas de compostagem, após a reciclagem, obtém-se a biomassa, que por fermentação anaeróbica produz biogás. Esse gás, além de ser usado no aquecimento de residências e como combustível em veículos e indústrias, é matéria-prima importante para a produção das substâncias de fórmula, e aí ele dá aqui algumas substâncias. O gás hidrogênio pode ser obtido pela reação acima equacionada. Dadas as entalpias de formação, a entalpia da reação é igual a. Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem a reação do butano com a água. Então, a gente vai aplicar HP menos HR. Produto, eu tenho o CO, que é menos 108, e eu tenho que somar esse CO com o meu outro produto, que é o hidrogênio, que é substância simples, então a entalpia é zero. Do lado dos reagentes, eu tenho o metano, que é menos 75, e eu tenho que somar com a água, que é menos 287. Então, fazendo esse cálculo aqui, a gente vai ficar com menos 108, menos, e aí 287 com 75 dá menos 362. Então, menos com menos ali vai a mais, eu vou ficar com menos 108 mais 362. Então, o meu ΔH dessa reação vai ser igual a mais 254 quilojoules. Então, aqui a gente está com uma reação de entalpia positiva, um processo endotérmico. Questão número 7, uma questão teórica. Verifica-se em laboratório que a preparação de uma solução aquosa de H2SO4 por adição deste à água causa um aumento na temperatura da solução, quando comparada com a temperatura original da água. Trata-se, portanto, de um processo. Bom, a informação essencial aqui é que ele está dizendo que causa um aumento da temperatura da solução. Ou seja, você tinha água na temperatura ambiente, você colocou o ácido sulfúrico, a temperatura aumentou. Se a temperatura aumentou, você está tendo um processo de que tipo? Toda vez que a gente tem liberação de calor, a gente tem um processo exotérmico, tá certo? O processo isotérmico seria um processo onde não varia a temperatura. Endotérmico seria um processo que absorve, então o frasco iria resfriar. E as outras alternativas não são cabíveis a esse tipo de questão, tá certo?